Eles estão entre nós, histórias tenebrosas de contato com extraterrestres que ninguém te contou. Você já ouviu passos no sótão, mesmo morando sozinho? Já viu uma luz no céu que se move contra todas as leis da física? Hoje, você vai ouvir histórias que foram escondidas, abafadas, negadas por quem deveria nos proteger. Relatos que aconteceram em casas isoladas, em sítios esquecidos, em noites tão silenciosas que o som de um grilo poderia parecer um grito. Mas o que realmente aconteceu nessas noites? Prepare-se, porque a partir de agora, você não vai mais olhar para o céu da mesma forma. Capítulo 1. A Casa do Vale Escuro. No interior de Minas Gerais, há um vale onde ninguém mais quer morar. Seu nome verdadeiro desapareceu dos mapas e os antigos moradores chamavam apenas de O Vale Escuro. História detalhada. Dona Geralda, uma senhora viúva, vivia sozinha em uma casa simples herdada dos pais. Durante anos, ela relatou luzes dançando à noite no céu, círculos queimados no pasto e animais mortos sem qualquer marca de sangue. Certa noite, acordou flutuando, levitando da cama como se a gravidade tivesse sido desligada. Quando conseguiu gritar, caiu com tudo no chão. Dias depois, marcas simétricas apareceram no teto de madeira. 3 círculos queimados em forma de triângulo, impossíveis de apagar. Vizinho mais próximo, 5 quilômetros de distância. E ele também viu uma figura alta, magra, sem rosto, parada do lado de fora da janela às 3 da manhã. Capítulo 2. O caso da família Santana. 1978. Uma fazenda no interior do Mato Grosso. A família Santana era composta por pai, mãe e 3 filhos. Noite comum, até que o gado começou a correr em círculos, completamente descontrolado. Uma luz desceu do céu e pairou sobre o celeiro. Sr. Santana correu para ver o que estava acontecendo e nunca mais foi o mesmo. Relato da esposa. O rosto dele parecia o mesmo, mas ele já não era mais ele. Começou a falar coisas estranhas em línguas que ninguém entendia. Dormia sentado. Ficava encarando o teto por horas. Um mês depois, desapareceu sem deixar rastros. As autoridades disseram que ele fugiu, mas a esposa jura. Eu vi ele ser puxado para cima, flutuando, como se o céu o tivesse chamado. Capítulo 3. A Criança de Luz. Piauí, 1964. Um casal sem filhos encontrou uma criança vagando na estrada, à noite, coberta por uma espécie de poeira fosforescente. Sem conseguir falar, a criança apenas apontava para o céu. Durante os dias seguintes, a TV da casa ligava sozinha, o rádio sintonizava vozes em línguas nunca antes ouvidas. E sempre, às 3h33 da manhã, a mesma canção ecoava pelo rádio. Uma melodia triste e hipnotizante. Na noite do 7º dia, a criança desapareceu, mas deixou para trás um pequeno cristal azul que ninguém conseguiu identificar até hoje. Quem segura o cristal diz ouvir uma voz dizendo: "Eles ainda estão aqui." Capítulo 4. O sótão da Fazenda Velha. Uma família compra uma fazenda antiga no Paraná. Ao subir no sótão, encontram desenhos entalhados na madeira. Figuras de corpos alongados, naves e humanos sendo abduzidos. Durante a primeira semana, barulhos de passos e vozes murmurando em línguas metálicas. As câmeras de segurança captavam sombras se movendo sozinhas. Uma noite, o filho de 10 anos desapareceu por 12 horas. Foi encontrado dormindo no celeiro com os olhos totalmente brancos. Ele dizia apenas: "Eles me mostraram as estrelas." Capítulo 5. Entre os homens, sem ser homem. Cidade de Santos, 1983. Um homem apareceu do nada no centro da cidade. Bem vestido, educado, mas sem RG, CPF ou qualquer dado. Falava perfeitamente, mas com expressões que ninguém usava. Ele dizia que estava apenas de passagem e morava em um ponto além de Saturno. A polícia o levou para a averiguação. Na manhã seguinte, ele simplesmente evaporou, literalmente. A cela estava vazia, mas no teto da cela ficou uma única marca, um círculo queimado,
com 3 pontos no meio. Capítulo 6. O silêncio de Vargem Grande. Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo. Uma cidade pacata, até que algo no céu começou a aparecer repetidamente por 3 noites seguidas. A polícia local registrou diversas ligações, luzes no céu, objetos voando em silêncio total, barulhos estranhos vindo do mato. Mas a noite mais estranha foi a 4ª. Relato de um senhor da zona rural. Tudo ficou mudo. Nem cigarra, nem grilo, nem vento. Era um silêncio que doía nos ouvidos. Logo após esse silêncio absoluto, a cidade inteira sofreu um apagão. Durante 2 horas, ninguém teve energia elétrica, nem sinal de celular. E então, no meio da escuridão, pessoas relataram ver silhuetas se movendo pelas ruas, em total silêncio, altas, magras, com olhos brilhando, e desapareceram tão rápido quanto surgiram. A energia voltou, mas algo havia mudado. Muitas pessoas adoeceram nos dias seguintes. Algumas esqueceram o próprio nome por horas, e uma criança da cidade começou a desenhar estrelas e códigos. Códigos que ninguém até hoje conseguiu decifrar. Capítulo 7. A transmissão de Ouro Preto, 1975. Ouro Preto, Minas Gerais. Um grupo de estudantes de engenharia da UFOP fazia testes com equipamentos de rádio de ondas curtas quando captaram um sinal estranho. O som era rítmico, com pausas exatas como uma linguagem codificada. Ao gravarem o áudio e aumentarem o volume, ouviram uma voz, grave, precisa, e em um português antigo: "Vocês nos veem, mas não nos escutam. Em breve, escutarão." Nas semanas seguintes, um dos alunos desapareceu. Outro enlouqueceu, dizendo que ouvia a mesma voz todas as noites. O áudio nunca mais foi reproduzido. A fita simplesmente derreteu. E os registros do laboratório sumiram misteriosamente do campus. Capítulo 8. O Pacto de São José das Palmeiras, Paraná, anos 80. Uma pequena comunidade rural isolada do mundo. Um padre local começou a relatar aparições de anjos de luz nas missas. Mas ao descrever os anjos, os fiéis perceberam que não eram como os descritos na Bíblia. Altos, sem cabelos, com olhos negros e pele prateada. O estranho é que após esses relatos, toda a comunidade começou a mudar. Ninguém mais adoecia. As plantações floresciam em dobro. As crianças aprendiam a ler antes dos 2 anos. Mas com o tempo, começaram os desaparecimentos. Um por um. Sempre às sextas-feiras. Sempre à meia-noite. Ninguém falava disso. E quem perguntava era convidado a se retirar da cidade. E ninguém consegue explicar por que quase ninguém sai de lá. E por que nenhum médico local tem registro oficial. Capítulo 9. A Noite das 6 Sombras. Pernambuco, 1999. Durante uma noite quente de agosto, 6 crianças desapareceram de uma vila costeira. Sem sinal de arrombamento, sem barulho. Foram dormir e simplesmente sumiram. Uma testemunha, pescadora experiente, disse ter visto 6 sombras descerem do céu e pairarem sobre as casas. Quando os moradores saíram para ver o que era, viram apenas um clarão silencioso, sem calor, sem vento, sem som. Os corpos das crianças nunca foram encontrados, mas nos telhados das casas surgiram marcas circulares queimadas, como se algo tivesse pousado ali. Em 2005, uma das crianças reapareceu, com a mesma idade de quando desapareceu. Não envelheceu um dia sequer. Ela só disse: "O tempo não existe onde eles vivem." Capítulo 10. A Porta no Céu de São Tomé das Letras. São Tomé das Letras é conhecida por seus mistérios, mas um deles permanece oculto até hoje: a Porta no Céu. Moradores antigos relatam que, em certas noites do ano, uma abertura luminosa surge entre 2 montanhas ao longe, e quem a observa por tempo demais, muda. Caso de um guia local. Levou um grupo de turistas até o ponto de observação. 3 viram a tal abertura e desmaiaram. Voltaram conscientes, mas mudaram completamente de personalidade.
Um deles passou a falar um idioma desconhecido, com fluência. O guia, semanas depois, desapareceu na trilha. Em seu diário deixou escrito: "Ela me chamou. A porta quer que eu entre." Essas histórias são contadas em sussurros, passadas de geração em geração. Algumas têm registros, outras foram silenciadas, mas todas elas têm algo em comum: a sensação de que estamos sendo observados. E você, ainda acha que está sozinho no universo? Assusta ou não assusta?